Pensa numa construção, né? O que sustenta uma construção não são os vitrais, né? Um ornamento, um desenho arquitetônico, a cor bonita, a textura. O que sustenta um prédio diante de uma tempestade, do tempo, do vento, da chuva, são os pilares, são as colunas. Por isso que as colunas, você vai lá, ela é a base de ferro, cimento e pedra. E os irmãos terem uma ideia, o curso de engenharia, a matéria mais difícil é cálculo. Se você conversar com qualquer estudante de engenharia, ele vai dizer, olha, a matéria mais difícil, que a maioria reprova, é cálculo. Porque o engenheiro, a hora que ele vai calcular a quantidade para sustentar o peso, multiplicar, tudo isso ele precisa ser muito eficiente. Daí por isso que essa matéria é uma matéria fundamental no curso de engenharia. E aqui Paulo está orientando na linguagem de um engenheiro. Paulo está dizendo, olha Tito, para uma igreja estar firme ela precisa de 3 pilares. Não sei se você consegue imaginar quais são esses 3 pilares, você que já estudou esse texto, ou mesmo já conhece um pouco da orientação de Paulo. E segundo o apóstolo Paulo, os 3 pilares que sustentam uma igreja são líderes fortes, doutrina e família. Interessante, né? Líderes fortes, doutrina, ensino, a pregação é muito importante, o culto, a adoração, a oferta, tudo isso é muito importante, mas o pilar que sustenta uma fé cristã, e nós podemos aplicar isso tanto para a igreja como para a tua vida pessoal. O que vai sustentar a tua vida é você ter líderes fortes na tua história, na tua caminhada, você ter referências, pessoas que você submete, pessoas que você recorre. Você precisa ter doutrina, orientação. Paulo vai dizer, todo mundo precisa saber a razão da sua fé. Se alguém perguntar por que você crê, você precisa saber. E consequentemente, não sei se no caminho de ida ou de volta, a família. Ele vai dizer que o que vai sustentar uma igreja é a família. E esses 3 pilares nós vamos passar rapidamente sobre eles nessa manhã, e na nossa sala do Ministério de Casais nós vamos aprofundar um pouco mais essa orientação. O texto que o Altair leu, ele sintetiza bem o versículo 11 do capítulo 2, nós vamos fazer um passeio, né, nesse texto. Ele sintetiza bem, porque o verso 11 diz, porquanto. Essa expressão porquanto quer dizer, em função de tudo que nós já falamos, orientamos, porquanto, ou concluindo, ou sintetizando, ele vai dizer, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui ele está falando, se você não pode pegar aqui e dizer todos os homens da humanidade, não, todos os homens da igreja, todos os homens e mulheres da igreja, todos os eleitos, é uma palavra específica para a igreja. E ele vai dizer que a graça se manifestou salvadora. Curiosamente, a primeira palavra que aparece no verso 12 é a maneira como que a graça se manifestou. Qual a maneira que a graça se manifestou? Verso 12. Educando. Educando. A educação cristã, a orientação cristã, o ensino na igreja é a manifestação da graça, porque ela nos salva. Se você tem um conceito errado, você está perdido. Não perdido em termos de salvação, mas perdido em termos de pessoa, de vida. Você tem confusão na sua cabeça. Por exemplo, uma pessoa que não entende direito a doutrina da regeneração, que não entende direito a doutrina, por exemplo, da justificação pela fé. Um crente que não entende a justificação pela fé, ele é um crente que vive de ressaca. Toda vez que ele peca, parece que ele tomou um porre, né? Não sei se você já tomou um porre aqui, né? Espero que não tenha sido essa semana, né? Mas se você já tomou um porre antes de você ser crente, a ressaca é terrível. Um crente que não tem uma orientação bíblica, irmãos, ele é alguém que vive de ressaca. Alguém que não entende, por exemplo, o amor incondicional de Deus, ele não entende isso. Ele acha que o amor de Deus é como a gente ama, né? Você faz coisa boa, Deus te ama bastante. Você faz coisa ruim, Deus te odeia. Você faz coisa boa, Deus te ama. E você é uma pessoa muito aberta, muito próxima de ser evangelizado
por uma LBV, por um Sechonoye, por um Espiritismo, porque você não tem uma doutrina clara das Escrituras. Não sei se você percebe. Eu fui capelão muitos anos no Sesumar e eu convivi muito com crente desviado, crente apóstata. E eu fiquei impressionado de ver, e depois eu fui pesquisar sobre isso, um crente desviado, ele é uma presa muito fácil para o Espiritismo. Impressionante isso me assustou, porque eu falei, poxa, porque para a Igreja Católica ele não volta, e nem vai, né? Sem religião ele não fica, porque ele já tem uma experiência, e o que abre, por falta de doutrina, exatamente são essas religiões voltadas para boas obras, para ajudar as pessoas, para ser solidário, né? Como é um espírito de engano, que engana pessoas que não têm uma fundamentação firme. Por isso que o texto vai dizer que a graça de Deus se manifesta nos educando, e por isso que todo crente precisa ser um aluno matriculado na graça, um aluno que estuda, um aluno que fica nas Escrituras, que permanece nas Escrituras, né? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 1? No capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, é uma saudação. Se você percebeu, o capítulo 1 é uma saudação muito simples, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, evangelização e ensino. Você percebe de novo? Verso 1, ele está dizendo evangelização e ensino. Paulo é chamado para evangelizar, promover a fé dos eleitos e pleno conhecimento da verdade, né? Novamente vai aparecer. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes nos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Paulo testemunhando novamente o seu chamado ministerial. E agora no verso 4 ele vai dizer o endereçamento, né? A postagem. Até aqui é o remetente, aqui agora é o para, né? Para quem? A Tito, verdadeiro filho, porque Tito era um filho na fé de Paulo, e Paulo considera que a paternidade espiritual é maior do que a paternidade física, então ele diz, olha, eu sou o pai de verdade. Pai de verdade. Teve aquele que gerou lá na sua mãe, que teve um relacionamento com a mãe e nasceu, mas esse aí é um pai mais fraco, né? Eu sou um pai mais forte, eu sou um pai de verdade, porque eu gerei ele espiritualmente. É segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir do verso 5, ele vai dizer a razão dessa carta. Ele vai explicar por que ele escreveu. Ele diz, por esta causa te deixei em Creta. Que causa que é essa? Qual a causa que Paulo deixou? Paulo deixou esse jovem, esse homem, com um propósito muito específico. Não era mais evangelizar, porque eles já tinham sido evangelizados. Não era mais cuidar da administração, alguma coisa assim, né? Daí, esse aqui é um critério muito importante na hora que você entender a função de um pastor. O ministério pastoral é o ministério de preparação de liderança, de ensino. Muita gente pensa que pastor evangeliza. Quem evangeliza é o crente. Claro que o pastor, enquanto crente, também deve evangelizar. Mas a função pastoral, a função de um líder é formar liderança. E ele vai dizer assim, olha, por essa razão te deixei em Creta, para que pudesse em ordem as coisas restantes. Paulo está dizendo, eu já pesquei o peixe, agora você tem que limpar e preparar. Né? Esse é o trabalho seu, você vai preparar esse pessoal agora, você vai treinar, você vai formar uma escola de liderança. Bem como cada cidade, por onde você passar, a cidade que você estiver passando, a hora que você chegar naquela cidade tem uma igreja, tem um grupo ali, e você vai constituir presbíteros. Então veja bem, a primeira coluna que ele vai estabelecer aqui é a formação de presbíteros. Irmãos, é importante a gente entender que nesse período não existia a diferença que tem hoje entre presbítero que é pastor e presbítero que não é pastor. Né? A ideia de que, mais ou menos assim, eu e o pastor Dona Adele somos presbíteros, biblicamente falando, só que nós temos uma função pastoral.
Aí o seu Clenilson, Pedro, Olavo, esses irmãos são presbíteros. Mas, biblicamente, irmãos, não existe essa diferença. Biblicamente, todo presbítero é presbítero. Tem um presbítero que que é de tempo integral, que tem oferta para viver de tempo integral, e tem presbítero que vai ter um serviço secular. Mas presbítero é um só. Biblicamente não tem essa divisão. Tem presbítero que ensina, tem presbítero que pastoreia, tem presbítero que governa, tem presbítero que ministra, tem presbítero que tem palavra profética, tem presbítero que exorta. Então, o ministério dos presbíteros, eles são vários. Mas a atividade pastoral, ela é uma função pastoral, não é um título. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre título na Bíblia e fala de pastor, está se referindo a Jesus. Quando ele se fala de pastorear, é um verbo, pastorear é uma ação, é uma atividade de um presbítero. Então, o presbítero deve pastorear. Então, todo presbítero pastoreia. E todo pastor deve ser um presbítero. Vocês estão entendendo? Por isso que ele vai dizer, e a primeira base que ele vai estabelecer em Tito, então, é a formação de presbíteros. E Paulo já tinha conversado com Tito sobre isso, já tinha orientado. E ele vai dizer, Tito, olha, o presbítero eu já te ensinei, eu já te prescrevi. Antes eu já tinha te ensinado sobre isso, mas vou repetir algumas coisas. Ele diz, esse presbítero deve ser alguém que seja irrepreensível. Interessante, você preste atenção, que vai aparecer a expressão que seja, não é faça, não é fazer, é ser. O primeiro critério, a primeira característica de um presbítero, de um líder na casa de Deus, de uma coluna, não é que ele sabe fazer coisas, mas é o que ele é. E olha o que ele vai dizer, ele precisa ser irrepreensível. E agora, Paulo vai estabelecer um paradigma de liderança muito forte. E na verdade isso aqui é um filtro. Na verdade aqui é uma condição para ser presbítero. Ele diz que para ser presbítero, além de irrepreensível, ele tem que ser marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. E que tenha filhos crentes. Interessante essas duas características, né? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Verso 7, porque é indispensável que o bispo, novamente presbítero, a mesma coisa, seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus. Ele já usou a expressão irrepreensível e ele vai repetir novamente aqui. Irmãos, o que esse texto está dizendo é que um homem, para governar a casa de Deus, ele precisa primeiro governar a sua própria casa. O que ele está dizendo é que um homem, para amar um rebanho, precisa aprender a amar uma mulher primeiro. Ele está dizendo que um homem, para ser pastor, para ser presbítero na casa de Deus, para ser coluna da igreja, ele precisa saber cuidar dos filhos. Os filhos precisam ter testemunho. Os filhos precisam ser irrepreensíveis. Os filhos não podem ser pessoas que dão mau testemunho. Marido de uma só mulher que tenha filhos crentes, que não são acusados nem de dissolução, nem de insubordinação. Impressionante, né? É um critério seletivo muito forte. Há pouco tempo atrás, eu e a Vera, a gente tem trabalhado muito com pastores, especialmente pastores em crise. Eu fui procurado por um pastor e ele abriu o coração conosco, dizendo, olha, nós temos um filho e esse filho assumiu o homossexualismo e nos comunicou tanto que ele é homossexual como está com AIDS, e isso trouxe um transtorno muito grande para a família, e eu gostei muito da sua decisão. A primeira decisão que ele tomou foi, eu não sou mais pastor, eu não tenho mais condições de cuidar de nenhuma igreja, eu não quero, eu vou ter outra atividade, mas eu vou cuidar da minha família. O que eu devia ter feito há 20 anos atrás, eu não fiz,
me envolvi muito com a obra. E aqui, irmãos, é uma tendência, todo presbítero, todo pastor, ele tem uma tendência de se envolver muito com o trabalho e esquecer de pastorear a sua própria casa. É um risco muito grande que nós corremos. E o que Paulo está orientando, dizendo, olha, para uma igreja ter uma estrutura forte, ela precisa de homens que antes de cuidar da igreja, cuidem da sua própria casa. Homens que pastoreiem a sua esposa. Por isso que ele vai usar uma expressão muito forte, que é marido de uma só mulher. Quem já participou de alguns seminários nossos, quando a gente explica o que é marido de uma só mulher, essa aqui é uma expressão muito forte. Isso aqui não é só que ele só tenha uma mulher, é muito mais profundo. Ele tem olhos para uma só mulher, ele tem o coração para uma só mulher, ele ama uma mulher. Naturalmente falando, irmãos, o macho, ele é capaz de amar muitas mulheres, mas uma só ele tem dificuldade. Mesmo porque ele confunde o que é amar. Confunde amor com paixão, com sexo, com desejo sexual. Então, um homem não tem dificuldade de ter um harém. Qualquer homem, se você conversar, se você der vazão à sua bestialidade, à sua sexualidade desnorteada pelo pecado, se ele for dar vazão aos seus apetites sexuais fora do padrão de Deus causados pelo pecado, isso não é tão difícil, ele ter muitas mulheres. Obviamente que isso é pecado, isso está fora do padrão de Deus, e isso mostra uma natureza caída. Mas o que a Bíblia diz que alguém, para ter liderança numa igreja, ele precisa aprender a amar uma só mulher. E não é uma mulher de cada vez, não, né? É uma mulher para a vida inteira. Irmão, se você estudar na Bíblia o que é amar uma só mulher, você vai ver que isso aqui é muito complexo. Mesmo porque a gente já precisa começar a redefinir o que é amar. Eu tenho falado algumas vezes isso aqui, irmãos. Quando Deus nos chamou para amar e servir. Então, quando Deus te criou para você amar a Deus e servir a Deus. Amar a sua esposa e servir a sua esposa. Amar o seu marido e servir o seu marido. Amar os seus filhos e servir os seus filhos. Mas o pecado inverteu isso dentro de nós. Nós cremos que nós seremos plenamente felizes o dia que Deus nos amar e Deus nos servir. O dia que as pessoas nos amarem e as pessoas nos servirem. Daí a resposta que muitos homens terminam o seu casamento, muitas mulheres terminam o seu casamento, e a resposta é, porque essa pessoa não me ama mais. Eu não sou feliz com ela não me serve. Então um presbítero ou um diácono que não tem um bom casamento, ele não pode ser presbítero, ele não pode ser diácono. Biblicamente falando, ele tem que primeiro ir lá consertar a sua casa, para depois servir a casa de Deus. É o que o texto está dizendo. E é fácil a gente entender isso, é uma questão de matemática. Imagina se alguém entre nós aqui tem uma fazenda, vamos imaginar aí uma fazenda com 5.000 cabeças de gado. Você tem uma fazenda aí, você já está imaginando, né? Vocês estão com uma fazenda dessa, né? E aí você precisa de alguém para cuidar de 5.000 cabeças de gado, um caseiro, um campeiro lá da sua fazenda. Aí você fica sabendo que o Marcelo tem uma chacrinha lá, e o cara que trabalhava para ele está disponível, saiu. E aí você vai até o Marcelo e fala, Marcelo, é verdade que fulano trabalhou para você? Ele falou, trabalhou. Ele falou, nossa, uma pessoa muito bacana, você precisa de ver, um amor de pessoa. É mesmo, é honesto, tudo. E como é que foi o seu trabalho aqui? Não, o trabalho foi complicado. Aí a pessoa pergunta assim, Marcelo, quantas cabeças de gado você tinha? Não, tinha 2 vaquinhas só. 2 vaquinhas e um bezerro lá, 3 só. Mas ele cuidou bem desses 3? Ele falou, não, foi um desastre. Ele esquecia a vacina, ele não dava atenção, não dava comida, não dava... Tanto que morreu os 3. Os 3, né? Foi por isso que até morreu os 3, acabou o serviço dele aqui. Mas é uma pessoa muito boa, pode contratar. Eu falei, não, muito obrigado. Não vai contratar. Olha, se ele não foi capaz de cuidar de 3, como é que ele vai cuidar de um bando? O que a Bíblia está dizendo, irmãos, e aqui é uma tentação de todos nós presbíteros, é a gente cuidar das coisas de fora e esquecer da casa. Por isso que Paulo vai vincular a estrutura de uma igreja nesses 3 pilares que eu já mencionei para os irmãos. A liderança, a doutrina e a família. E quando ele vai falar de liderança, a primeira característica que ele vai falar é a família. E é interessante que se você olhar todos os verbos aqui, são verbos que estão ligados ao verbo ser. Ser temperante, ser sóbrio, ser. Não é fazer.
E quando nós vamos eleger presbítero e diácono, a gente fica preocupado com o fazer. Nós vamos eleger porque ele fala bem, ele é professor universitário. Se ele é professor universitário, ele é professor de escola dominical, ele é presbítero. Muitas igrejas caminharam nessa direção, erradamente. O sujeito pode ser um grande professor universitário e não ser um professor de Bíblia, e não ser apto para ensinar, porque para ser apto para ensinar, primeiro aqui, segundo o texto, é o testemunho. Aí você vai dizer, pastor, e o que um presbítero, o que um líder pode fazer se os filhos não são crentes? Esse é um capítulo difícil. Primeiro, que eu acho que você devia tentar buscar o teu rebanho, porque o rebanho que você vai prestar conta para Deus é tua esposa e teus filhos. Ninguém aqui vai prestar conta de é diferente. Agora, quanto presbítero, aí sim, a liderança vai prestar conta do rebanho, mas a cobrança de Deus na sua vida maior vai ser seu rebanho menor. É uma palavra muito dura aqui, irmãos. Ele vai dizer, ele tem que ser indispensável, irrepreensível, como dispenseiro de Deus. E se você olhar a lista agora, vai falar de um homem quebrantado, olha, não arrogante, não movido pela raiva, não dado ao vinho. Irmãos, um diácono e um presbítero que tem problema com bebida não pode governar a casa e não pode trabalhar na casa de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas nossa cultura hoje as pessoas bebem, é normal. E aí você ouve um especialista dizer que quem tem que tomar uma latinha todo dia é alcoólatra. Você hoje conversar com qualquer especialista em bebida, se ele tem que tomar uma latinha de cerveja todo dia, ele é alcoólatra. Mas com uma latinha não tem nada, não sou eu que estou falando, você pergunta para um especialista nisso. Se ele é uma pessoa que toda vez que ele está com raiva, toda vez que ele está mal, ele precisa beber, ele é um alcoólatra. A Bíblia está dizendo, não pode, porque se ele tem problema nessa área, como que ele vai ser uma referência para a igreja? Pastor, mas ele vai ser diácono, ele vai só pegar a oferta, mas a hora que ele está vindo aqui na frente pegar o gasofilácio aqui, a igreja inteira está olhando para a vida dele. O dinheiro que os irmãos colocaram ali como oferta ao Senhor, está na mão dele. Então ele precisa ter testemunho. Isso aqui, irmãos, não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo Paulo que orientou. Daí a importância do ensino. Daí a importância que eu falei no começo, da graça educadora, da manifestação, porque ninguém é perfeito, irmãos. Nós vamos esperar alguém ser perfeito para ser eleito pastor e presbítero, nós nunca vamos eleger. Mas aí nós vamos entender o que é um homem maduro. O texto vai nos ensinar isso. O verso 9, ele vai usar uma expressão que para mim já é uma palavra de esperança, é alguém apegado à palavra. Essa expressão apegada à palavra é alguém que ainda não consertou tudo na vida, alguém que tem lutas em várias áreas, mas ele tem fome da palavra, ele ama a palavra, ele deseja a palavra, ele tem uma relação com a Bíblia de amor. Agora, se é um presbítero, se é um diácono que nunca tem tempo para a palavra, que não ouve a palavra, que não estuda a palavra, que não tem fome, que não tem tempo para Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você conversa com um médico, por exemplo, ele é apaixonado pela profissão dele, ele faz aquilo com amor, ele tem apego àquilo. Você conversa com um pedreiro, ele tem apego àquele trabalho de pedreiro. Qualquer atividade, se você não faz com amor, com apego, então ele vai dizer, olha, se você é presbítero e o seu instrumento é a palavra, a sua relação com a palavra tem que ser de apego. Você não pode estar apegado a dinheiro, apegado a trabalho, apegado a qualquer outra coisa. Você pode até trabalhar, mas o seu coração, o seu apego maior é a palavra. Por isso que ele está dizendo que o diácono e o presbítero tem que ser apegado à palavra, voltado para a palavra. E por quê? Porque ele vai precisar exortar. E ele vai precisar exortar. Um líder, volte e meia, ele precisa exortar, ele precisa conferir, ele precisa confrontar, então ele tem que manejar a palavra. Para isso ele precisa de apego. Irmãos, é muito bom a gente entender que essas duas atividades de exortação e de ensino, de convencimento, que o texto usa a expressão convencimento, aí a função é apologética, a palavra é apologética, no sentido de que ele tem que defender a fé, ele tem que defender a doutrina. E hoje eu vejo isso uma falha muito grande.
Às vezes você vai orientar alguém, você começa a falar, olha, isso aqui, esse movimento evangélico é uma heresia. Ô pastor, calma aí, não pode julgar. Se fala de Deus, está bom. Não é? Como se fala de Deus, está bom? Ontem eu vi um líder religioso num programa, ele dizendo assim, olha, nós precisamos agregar aqueles que são de outras religiões, inclusive aqueles que não crê também, os ateus também, e todo mundo. Então é uma ideia abrangente, uma ideia que parece de amor, você não pode criticar, você tem que abraçar. Irmãos, isso é complicado. Unidade a custo da verdade não é unidade. Unidade a custo de verdade é bagunça. Mas tem um movimento aqui evangélico, eles falam de Deus, toma dinheiro do povo, mas fala de Deus, está fazendo a obra, você não pode falar nada. Como não? A Bíblia nos dá autoridade para falar, irmãos. As coisas precisam ser julgadas, nós precisamos ser julgados. Eu preciso ser julgado. Quando eu prego aqui, você não tem que concordar comigo. Não, se o Paulo falou, está certo. Não, Deus me livre se você está nesse caminho. O pastor Paulo falou? Falou. Então deixa eu anotar tudo que ele falou, deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu conferir. Espera aí. O senhor está certo, pastor Paulo, mas não pelo que o senhor falou, porque o que o senhor falou está nas Escrituras. Nós temos que ser berianos. Nossa, que pregação bonita. Foi heresia, mas era tão bonita. Pode ter feia e ser a verdade. O irmão pode ter dificuldade de falar, pode não ter aquela eloquência, mas o que ele falou é verdade, está nas Escrituras. Por isso que o presbítero tem que ser apegado, por isso que o diácono tem que ser alguém apegado às Escrituras. Ele tem que ter crivo. Ele tem que saber julgar uma pregação. Ele tem que saber julgar um ensino. Ele tem que saber julgar uma doutrina. Daí nós vamos ver, irmãos, que no capítulo 2, nós vamos falar sobre a segunda coluna. O que diz capítulo 2, segunda coluna? Capítulo 2, verso 1. Deixa ele colocar ali. Tu, porém, deixa esse tu, porém, fala a convenção de doutrina, pode deixar aí, mas os irmãos dão uma corridinha nos olhos, para cima, um pouquinho, e olha o verso 16 do capítulo 1. Irmãos, a Bíblia não foi escrita com capítulo e versículo, viu? Paulo não estava ditando assim, escrevendo, dizendo assim, capítulo 1, verso 1, não. Então, o verso 1, capítulo 16, ele está terminando o assunto da heresia. Ele está terminando o assunto dos judaizantes. Ele vai dizer, tem que ter um presbítero assim, porque se esse presbítero não for assim, se a igreja não tiver uma liderança assim, os roubadores da fé, é preciso falar os que andam pervertendo as casas. Ele vai usar essa expressão. São enganadores, são frívolos, são incoerentes. Ele vai dizer, essas pessoas têm que ser combatidas. A heresia precisa ser combatida. E aí quando ele chega no verso 16, ele vai dizer, no tocante a Deus, se referindo a essas pessoas, eles professam conhecê-lo. Eles vão falar que é de Deus. Entretanto, o negam por suas obras. E aqui, irmãos, é um critério muito importante para quem vai falar. Quando você está ouvindo alguém, você tem que olhar a sua vida. Como é que são as obras de quem está falando? Por isso que o presbítero, a importância do presbítero, todos os verbos ali, os 8 verbos do capítulo 1, se você pegar Timóteo, se você pegar Efésios, se você pegar 1 de Pedro, você vai ver que todos o verbo é ser. Ser, 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 sempre ser, não é fazer. Por isso, são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, ao descrever essa heresia, quando ele chega no versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer, tu porém, essa expressão tu porém no grego, a expressão é si e di, essa expressão é uma expressão de contraponto. Essa expressão tu porém é de contrapartida. Poderia ser traduzido, olha, eles estão fazendo isso, você vai fazer outra coisa. Eles estão ensinando isso, você vai ensinar outra coisa. Tanto que a expressão única
do verso 1, ele vai dizer, tu porém, o que você vai falar? O que convém aqui? A doutrina sadia, a doutrina saudável. Irmãos, presbítero e diácono tem que estudar doutrina. Quem chegou atrasado, talvez assuste de eu falar isso, vai perguntar, mas e os pastores? Só para você entender, que pastor e presbítero é a mesma coisa aqui, tá? Então, quando eu falo presbítero, eu estou falando de pastores e de líderes. Quando eu falo de líderes, estou falando de pastores e assim por diante. Então, o presbítero aqui, o líder da casa de Deus, tem que ser alguém que estuda doutrina. Agora, nós vivemos uma época em que as pessoas não querem estudar doutrina. Eu já vi tanto, irmãos, vocês não têm ideia de quanto que eu já ouvi gente dizer isso. Não, esse negócio de doutrina aí não quero não, eu quero vida. Eu quero um lugar para orar, para revelação, para a vontade de Deus. Isso aí é para teólogo, o teólogo não tem nada que fazer e tal. É uma ideia totalmente errada. Obviamente, irmãos, que há muitos teólogos que não têm vida, há muitos teólogos que se perderam, especialmente quem entrou pelo caminho do liberalismo, da teologia liberal do século XIX. Você tem muitos teólogos que se perderam na psicologia, você tem muitos teólogos que se perderam na filosofia, muitos teólogos que se perderam na sociologia, década de 70, teologia da libertação, teologia da esperança. Há muitas pessoas que se perderam na teologia, mas não é desses que Paulo está falando, não é dessa teologia. Existe a teologia bíblica sã, e um presbítero e um diácono precisam estudar. Mas o diácono precisa estudar também, pastor? Sim, ele precisa estudar para ele saber o que ele crê. Não quer dizer que ele tem que ensinar. Apto para ensinar é só pastor, é só presbítero. O diácono, ele pode ensinar, mas não precisa necessariamente ensinar. Eu conheço um diácono que ele é conferencista. Ele é diácono, mas ele se especializou na palavra e ele sai nas igrejas presbiterianas dando palestras, ensino. Então, aqui ele está dizendo, olha, outro pilar que você precisa ter doutrina. Você precisa crer. Você precisa saber o que aconteceu naquela cruz. Você tem que ter uma noção correta de quem é Deus. Nós vamos chamar isso de cosmovisão. A sua cosmovisão precisa ser bíblica. Irmãos, ensino na igreja. Eu tenho ouvido alguns especialistas em igreja, e eles têm dito que nessa tempestade de heresias que nós estamos vivendo, tempestade. Esses dias eu e a Vera estávamos pregando numa igreja, eu fiquei assustado, dirigindo louvor, tocando aqui, dirigindo, aí ele botou uma música, era de uma letra que eu não cantei, não tive coragem, fiquei repreendendo em nome de Jesus ali aquela letra, expulsando aquela letra, né? Aí ele começou a tocar aquela música, e essa música falava do direito do homem, do direito do ser humano, da fé, que a fé lhe dava direito, e no meio ele parou assim e falava assim, provoca Deus, você tem que provocar Deus, fala para Deus que você está crendo nisso, que agora ele vai ter que fazer alguma coisa, põe Deus na parede. Eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus amado, está repreendido em nome de Jesus essa heresia. E eu ouço muita gente que se diz cristã bíblica, ouvindo essas músicas e achando, não, mas a letra é bonita, a música é bonita, ela é gostosa. Olha, tem música do Roberto Carlos também que é gostosa, tem música também do Zezé de Camargo e Luciano que são gostosas. Nem por isso a gente tem que cantar na igreja. O critério para se cantar na igreja uma música, o primeiro critério é a letra. E para julgar uma letra, para avaliar uma letra, você não está avaliando o cantor, você está avaliando a letra, você tem que ter Bíblia. Por isso que a igreja, o que sustenta uma igreja, irmãos, é sã doutrina. Você entender o que é sã doutrina? Você compara assim, existem experiências, existem textos bonitos, salmos de adoração, de choro, tudo isso é importante. Pensa em você como dona de casa. Você pode um dia fazer um suspiro, você pode um dia fazer um bolo com glacê para os seus filhos, você pode um dia ter sorvete para servir com chocolate, não tem nada de errado. Mas se a comida for só isso, teus filhos vão ficar doentes. E se você for olhar o paladar dos filhos, você vai servir só isso. Por isso que presbítero, diácono e pastor, eles não têm que buscar o que o povo quer para servir o que o povo quer para agradar o povo. Eles têm que ter uma convicção da doutrina e pregar a verdade, goste quem gostar. Uma mãe responsável não é aquela mãe que faz uma reunião 9 horas da manhã, chama os filhos de 4 anos, de 6 anos de idade e diz, vamos voltar aqui, que cardápio vocês querem?
As opções são arroz, feijão, brócolis, salada de pepino e sobremesa uma laranja. Alguém discorda? Aí o menino de 6 anos fala, eu discordo. Eu gostaria que o cardápio hoje fosse sorvete de chocolate com suspiro e de sobremesa uma barra de chocolate. Vamos votar então. Quem que vai votar? A maioria. A mãe vota no brócolis e 5 filhos votam no sorvete. A mãe fala, infelizmente, eu não posso fazer o que eles não querem, eles têm que ser agradados. E uma mãe que alimenta os seus filhos com sorvete, suspiro e chocolate, biscoito o dia inteiro, com pouco tempo esses filhos vão estar todos no hospital doente, com inanição, com distúrbio. Pergunta para a nossa nutricionista ali o que vai ser a saúde de uma pessoa com alimentação dessa. Agora, é a mesma coisa de escola. Você é pai, você chega, o seu filho fala, pai, não estou afim na escola não. Esse negócio de estudar aí, eu quero ficar em casa, lendo alguma coisa, o que eu tiver vontade eu faço. Você vai falar, meu filho não quer fazer o quê? Você faz isso? Você pega teu filho, junta ele para o pescoço, né? Pega uma vara e diz, você vai estudar, rapaz. Não é? Se ele insistir, você pega ele, leva ele num sítio onde tem alguém carpindo o dia inteiro, dá uma enxada para ele, até meio-dia você fala, e aí, você quer essa enxada ou quer estudar? Não é assim? Você vai ficar mais desesperado que ele. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que nós, como líderes, nós temos que dar um cardápio que a igreja precisa, não é o que a igreja quer. A igreja tem níveis de maturidade. Um dia que nós pregadores estiver pregando e todo mundo estiver gostando, alguma coisa está errada. Você acabou de servir na tua refeição um alimento bom, o teu filho vai dizer, ah, que comida, eu queria que hoje fosse pizza. Você vai ficar contente, né? Você vai dizer, eu estou no caminho. O dia que todo mundo estiver gostando do cardápio, irmãos, alguma coisa está errada. Nós, como líderes, nós precisamos ensinar sã doutrina. Nós vamos pegar a verdade das Escrituras, verdade que dói, verdade que constrange. Para terminar, eu queria o último pilar, a gente vai falar numa outra oportunidade. Eu lembro eu era pregador numa igreja grande, e todas as manhãs tinha um sermão que eu fazia, esse sermão começou a ficar clássico na cidade, várias pessoas começaram a vir para esse domingo de manhã para ouvir esse sermão. E eu lembro que tinha um juiz aposentado, que ele sentava sempre no mesmo lugar, ele não perdia um culto. E era um homem devasso, um homem perverso, promíscuo, vivia em boate, vivia em zona, todo mundo sabia que ele tinha amantes e tal, mas não perdia uma reunião ali. E um dia ele me procurou e disse assim para mim, pastor, eu gosto muito do seu sermão, mas amo o teu sermão. Eu falei, é mesmo? Ele falou, gosto demais. Eu falei, obrigado. Aí ele saiu todo contente e eu saí arrasado. E eu fui orar. Eu falei, Senhor, tem muita coisa errada com o meu sermão. Um homem desse não pode gostar do meu sermão. Um homem desse tem que odiar o meu sermão. Um homem desse tem que me odiar. Se um homem desse me ama, é porque eu não estou falando alguma coisa certa. Irmãos, às vezes os filhos vão olhar comida e vão fazer cara feia e vão reclamar. Se você é um pai que ama seus filhos, você vai dizer, você vai comer. Isso aqui é bom para você. Você vai ensinar o filho, você vai comer você também para ele ver que você come, você vai tentando devagarzinho, não é assim que você faz com os filhos? Por isso, irmãos, que doutrina é muito importante na igreja. Quero dizer para os pais aqui, os pais precisam ensinar os seus filhos. Um pai precisa sentar com seus filhos, pegar a Bíblia e ensinar para os filhos o que a Bíblia diz. Meu filho, está todo mundo fazendo isso, mas isso não é bíblico, o bíblico é isso. E o último pilar, nós vamos falar em outra oportunidade, está no verso 2. E o último pilar de uma igreja são famílias estruturadas. Ele vai dizer, quanto aos homens... Verso 3, quanto às mulheres. Verso 6, quanto aos jovens. Então agora ele vai dizer, numa outra oportunidade nós vamos compartilhar esse texto, ele vai dizer o que uma família precisa ter para ser uma família cristã. O terceiro pilar. Então veja bem, para concluir, uma igreja para enfrentar o que nós vamos enfrentar aí, irmãos, precisa de uma liderança forte, uma liderança firme, uma liderança apegada à palavra, presbíteros e diáconos, e aí eu vou incluir pastores para vocês entenderem, né? Para ser uma linguagem mais comum, pastores, presbíteros, diáconos que são apegados à palavra, que não são dados ao vinho, que têm um compromisso com a palavra, que ame uma mulher,
Irmãos, biblicamente falando, o casamento dos pastores e dos presbíteros devia ser modelo para a igreja. Aí alguém chega de fora, arrebentado, traindo a esposa, casamento dormindo separado, vivendo o inferno. Aí ele chega aqui, ele olha para o meu casamento, ele olha para o seu casamento, ele fala, puxa, é isso que eu preciso para a minha vida. Ele olha a maneira que você trata a sua mulher, a maneira que a sua mulher te trata, tem carinho, tem amor, tem ternura, tem respeito, tem alegria. Ele olha para os modelos familiares na igreja. A igreja, nós precisamos desses modelos. E a Bíblia diz nesse texto aqui, irmãos, que os modelos familiares devem partir da liderança. Filhos que amam o Senhor, que temam o Senhor. Não estou falando de filho perfeito, ninguém tem filho perfeito. E isso aqui, irmãos, isso vai ensinar mais que sermão. A maneira que você beija a sua esposa, que você abraça a sua esposa, que você respeita o seu marido, que você fala do teu marido, vai ensinar mais do que um programa de evangelização. Isso é melhor do que ir lá na rua, ficar pregando com a bandeira, isso é melhor do que distribuir 1000 folhetos, fazer programa, é a maneira, no prédio que você mora, todo mundo está te olhando. Irmãos, tanto é que vocês sabem disso. Se alguém fala uma coisa errada, ninguém fala nada, vai um crente fazer, lá, é crente, não é assim? Então, nós ensinamos, nós pregamos muito mais da maneira como nós vivemos. Por isso que Paulo está dizendo, olha, uma igreja para ter firmeza, para ter estrutura, ele precisa de 3 pilares: liderança, doutrina e família. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo, como diz o verso que o Altair leu, né? Que verso gostoso. Eu vou pedir até para o Altair ler de novo. Cadê o Altair? Ele está aí. Pode ler daí mesmo, Altair. Pode ler daí mesmo. Eu vou pedir para você ler, para nos confortar, né? Como é que a graça se manifestou, irmãos? Como que a graça se manifestou? Vocês não ouviram nada, hein? Vou ter que repetir tudo de novo domingo que vem. Lê lá para a gente, Altair. Como é que a graça de Deus se manifestou? Verso 11, 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12. Educando-nos. Como é que a graça de Deus se manifestou, irmãos? Nos educando. Você quer ser educado por Deus? Eu quero. Agora não é fácil, né? Eu conversava há pouco com uma pessoa aqui da igreja dizendo, olha, o pastor não é aquele que só que abraça não, né? O amor de um pastor de verdade, às vezes, é a disciplina. Deus também, irmãos, não vai só abraçar a gente e passar a mão na nossa cabeça, não. Às vezes o que Deus tem que fazer conosco é vara. Às vezes a educação de Deus conosco é dura. E aí no final da vida a gente olha para os nossos pais, nos momentos que eles foram duros com a gente, foram firmes, a gente olha e fala o quê? Graças a Deus pelo pai que eu tive. Não é assim? Não é? Vamos ficar em pé e vamos orar?